Senhor Deus, reinando nas nossas vidas, sempre e sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, seria o nosso culto presencial aqui na Igreja Batista Central, em Vila Maria. E esse estudo, ele deveria ter sido aplicado no mês de fevereiro de 2020. Mas por conta de algumas situações que ocorreram, e em seguida veio aí a pandemia, esse estudo foi adiado. E eu tenho certeza que Deus aprovou que esse estudo fosse aplicado hoje, que fala sobre o livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E no primeiro capítulo, nós vamos começar falando sobre um coração dedicado a Deus. Esse capítulo ele fala sobre a reflexão, uma reflexão sobre a atitude de Maria, uma mulher que se sentou aos pés de Jesus e foi por ele elogiada. Traz para nós o verdadeiro significado de um coração dedicado a Deus. O que fez Maria que levou Jesus a elogiá-la? Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, se te dá de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, a qual uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Durante a narrativa bíblica nos evangelhos de Jesus, percebemos vários momentos em que Jesus esteve em Betânia. Betânia era um povoado bem perto de Jerusalém. Jesus se sentia atraído por aquela cidade. Ele ia sempre lá. Por que razão vocês acham que Jesus se sentia atraído naquele local? A palavra do Senhor fala que ele se sentia atraído porque seus irmãos e amigos, Lázaro, Marta e Maria, moravam ali. E lá ele se sentia amado e honrado. Ali ele tinha feito bons relacionamentos. Também naquela cidade morava Simão, o leproso, que foi curado. Certamente a gratidão daquele homem atraía Jesus. E isso agradava o coração de Jesus. Trazendo isso para os nossos dias, para as nossas vidas, nos perguntamos: o que temos feito para atrair o Mestre para nós, para agradar o coração de Jesus? A palavra do Senhor mostra no primeiro quadro Jesus chegando a Betânia e Marta o trazendo para hospedar-se em sua casa. Naquela época, as mulheres eram muito hospitaleiras, elas eram dadas aos serviços domésticos. E Marta, como qualquer outra, se sentiu ali na obrigação de fazer o melhor para Jesus.
E com certeza Jesus não estava sozinho, ele estava com os 12. Aí nós nos perguntamos, nós mulheres, né? Quando chega uma visita, quando você convida alguém para a sua casa, como que você tem recebido essas pessoas? Você fica nervosa, você fica ansiosa, você quer fazer o melhor para atender, para receber, você quer ir no mercado, você quer colocar a melhor toalha de mesa, você quer colocar o melhor tapete, o lavabo tem que estar limpinho, cheirosinho, para receber os seus amigos. Imagina Jesus chegando na sua casa. Então, muitas de nós nos identificamos com Marta. Eu, por exemplo, ao começar a estudar essa palavra, eu me identifiquei muito com Marta. Mas será que com esse ativismo todo nós temos agradado o coração do Mestre? Marta fez tudo para oferecer uma boa acolhida, porque Marta amava muito Jesus. Para ela era uma visita muito importante e ela precisava oferecer o melhor. Então, ela se empenhou para apresentar uma calorosa recepção, enquanto realizava um serviço, pensava em outro, mais outro, foi ficando desanimada, irritada, inquieta e começou a murmurar. Aquele trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada para Marta. Quantos de nós também não nos sentimos assim? Nós colocamos as atividades em primeiro lugar, as preocupações em primeiro lugar e não deixamos Jesus ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Maria, enquanto Marta se afadigava na labuta caseira, querendo fazer o melhor para atender Jesus, Maria estava ali. A palavra de Deus fala que ela estava aquedada, totalmente absorta, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ela bebia cada palavra. Ela sabia que o serviço era secundário. Ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os ensinamentos. Maria estava ali, dando toda a atenção a Jesus, aberta para receber os ensinamentos de Jesus. Ela não deixou que as atividades, assim como fez como Marta, tomasse a atenção de Jesus. Marta acabou perdendo, ela não saboreou os ensinos de Jesus, porque estava muito preocupada com as atividades, ali com o ativismo, com as coisas secundárias. E ela começou a se vitimizar. Sua irritação era tão grande que ela incluiu Jesus na acusação. E ela chegou em Jesus e falou: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir, sozinha? E foi além, atrevendo-se a dar ordens ao mestre. Em Lucas 10:40, no versículo, na parte B, fala assim: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Imagina o que Jesus respondeu para Marta. Ele não falou para Marta sair dali e ir atender os anseios de Marta. Ao contrário, ele se dirigiu a Marta e falou: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa
com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Para Maria, a presença de Jesus, a presença do Rei que estava ali na sua sala, era mais importante do que ficar absorta nas atividades que Marta estava fazendo. Com quem que você se identifica mais? Com Marta ou Maria? Sabemos que os serviços, no meu entendimento, os serviços de Marta não era desnecessário, porque ela estava ali para fazer o melhor para Jesus. Ela queria atender Jesus, só que a prioridade de Maria era outra, e isso agradou a Jesus. E esse aprendizado que ela teve ali com Jesus e os seus discípulos, isso não pode ser tirado. Essas atividades, elas passam, né? Tudo na vida passa. O seu serviço, as suas preocupações, mas o que nós aprendemos de Jesus, isso ninguém tira de nós. Mas Marta não conseguiu perceber a prioridade e a importância do tempo com Deus. Maria era uma mulher segundo o coração de Deus. Ela fez a escolha correta, que indicou um coração cheio de devoção pelo Senhor. Ela sabia que era importante interromper o trabalho, suas atividades, para voltar toda a sua atenção para o Senhor. Ao contrário de Marta, que se achava tão ocupada fazendo suas coisas para Jesus que não gastou qualquer tempo com ele. Maria soube discernir naquele momento o que era necessário e fez a escolha certa, que foi dedicar seu tempo para adorar a Jesus. Ela havia aprendido que nada deve tomar o lugar do tempo passado na presença de Deus. Seu trabalho, sua casa, seu cônjuge, seus filhos, nada disso pode tomar o lugar de Deus. Eles são importantes para nós, né, aqui na Terra, mas nós temos que dar prioridade a Jesus em todos os momentos das nossas vidas. Isso não quer dizer que nós devemos passar 24 horas orando, buscando ao Senhor, mas uma única coisa basta para que todas as outras coisas fluam na sua vida e essas coisas deem certo. É primeiro parar na presença de Deus. O que nós temos feito? Nós temos priorizado a Jesus ou nós temos dado lugar às nossas atividades, tudo aquilo que nos traz prazer, que nos traz alegria aqui na Terra? Nós temos dado lugar à nossa ambição de querer sempre mais, de querer sempre o melhor, fazer o melhor para as pessoas. Não que isso não seja importante, mas Deus quer primeiro o nosso coração. Ele quer primeiro que nós demos atenção a Ele, porque todas as outras coisas virão com certeza no momento certo.
e no momento que nós precisamos e no momento que Deus achar que nós merecemos. Como nós mulheres, como nós homens, podemos nos tornar pessoas dedicadas a Deus? O que deveremos fazer para seguir o exemplo de Maria, passando a realizar escolhas que demonstrem que somos mulheres segundo o coração de Deus? Primeiro, escolher os caminhos do Senhor em todas as oportunidades. Devemos nos comprometer com Deus e seus caminhos, como fez Maria, de forma voluntária. Jesus não pediu para Maria sair, né? Provavelmente ela estava ali ajudando Marta até Jesus e os discípulos chegarem ali naquela casa. Mas quando Jesus chegou, ela parou tudo e se debruçou. Ela deu preferência para Jesus. Como cristãos, devemos querer que nossas escolhas reflitam que Deus é a nossa maior prioridade. Nós não devemos simplesmente ficar só nas palavras. As nossas atitudes devem demonstrar que Deus é nossa prioridade. Isso acontece de uma hora para outra? Não. Eu acredito que isso é um processo. Devemos tornar isso um hábito em nossas vidas. E como nós colocamos uma coisa que nós queremos como um hábito, é fazer aquilo todos os dias. É querer fazer. Primeiro, eu escolho fazer. Depois, eu faço todos os dias. E qualquer momento que eu tiver oportunidade, aquilo vai se tornando um hábito. 2. Comprometer-se diariamente com Deus. Nossa devoção com Deus é fortalecida quando todo dia nós renovamos o compromisso com Ele, conforme eu falei no item anterior. Todas as manhãs, em uma oração sincera, entregue a Deus tudo que você é, o que você tem, sua vida, seu cônjuge, cada filho. Sabe, irmãos, eu tenho tentado fazer isso. Às vezes eu acordo no meio da noite, depois que eu comecei a fazer esse estudo. Porque a palavra tem que primeiro refletir em nós, né? Antes de ser passada para vocês. E Deus trabalhou muito no meu coração. Fui muito confrontada com essa palavra. Porque, Senhor, eu ainda não sou uma mulher segundo o seu coração. Eu preciso ser. Então, eu preciso começar. Então, às vezes eu acordo de manhã. Senhor, eu entrego nas tuas mãos tudo que eu sou. A minha vida, a minha família, os meus filhos, o meu marido, os meus anseios. Eu entrego tudo aos seus pés. Que esse seja o desejo também do seu coração. Número 3. Cultivar um coração abrasado. Em Apocalipse 3, 15 e 16, diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. De acordo com essa passagem, qual o pior tipo de coração para Deus?
Um coração frio significa que está abaixo do normal, desapaixonado e insensível, sensíveis, né, com as coisas de Deus. Está nem aí para Deus. A prioridade dele é os prazeres do mundo, é alimentar a sua carne, é alimentar as suas vontades. Mas Deus fica em segundo plano. E um coração morno, ele é apenas meio quente, ele é indiferente. Imagine-se ser indiferente para Deus. A palavra do Senhor fala que ele vai vomitar da boca. Isso é forte, né, irmãos? Saber que Deus abomina, ele vai vomitar as pessoas com o coração morno. Ou você é frio ou você é quente, ou você não quer nada com Jesus, ou você realmente queira agradar Jesus, priorizar Jesus na sua vida. Um coração quente, abrasado, é o tipo de coração que queremos ter. É o tipo de coração que agrada ao nosso Deus. Ele mostra que nós somos pessoas apaixonadas por Jesus, que somos comprometidos com Ele. Para Deus, nosso coração deveria ser como uma panela fervente. Você já viu aquela panela de pressão, né? Que fica, quando ela começa a fazer pressão, ela começa a fazer aquele barulhinho apitando. Assim deveria ser a nossa vida com Deus, uma panela fervente, uma panela que emana calor, né? Que influencia pessoas com a presença de Jesus nas nossas vidas. Deveria se caracterizar por uma imensa emoção e paixão pelo nosso Deus, movida pelo próprio Deus. Eu sempre costumo dar um exemplo de um aparelho eletrônico ligado na tomada. Esse aparelho eletrônico, ele só funciona quando ele está ligado na tomada, ou então quando ele está carregado, né, de bastante força. Mas quando ele descarrega, quando a gente tira da tomada, ele apaga. Eu penso que a nossa vida com Jesus é parecida com isso. Com uma tomada, com um aparelho eletrônico ligado na tomada. Assim deve ser a nossa vida com Jesus. Deve estar ligada sempre diretamente no trono de Deus. Porque quando nós estamos ligados no trono de Deus, nós buscamos ao Senhor, nós nos enchemos da sua palavra, nós oramos, damos prioridade, colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Com certeza, o calor, a luz do Senhor, a luz, ela vai aparecer em tudo e qualquer lugar que nós colocarmos os nossos pés, em qualquer situação que nós nos colocamos, Deus vai ser ali mostrado através da sua vida. A presença de Jesus vai ser demonstrada através de você. Jesus não precisa de palavras, só de atitudes, do seu comportamento,
Será que nós temos feito isso? Nós temos esse entusiasmo pelas coisas de Deus? Assim devemos ser ardentes e entusiasmados pelas coisas de Deus. E o nosso Deus nos abastece de tudo que nós precisamos. Que nós, como homens e mulheres da Igreja Batista Central em Vila Maria, possamos querer a presença de Jesus em nossas vidas para fazer a diferença, transbordando sua bondade e louvor. Eu te convido, diante desta palavra, a abrir novamente o seu coração, você que já é decidido, que você que já aceitou Jesus, que já tem uma vida com Cristo. Convide novamente Jesus e deixe-o entrar e fazer de você uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, uma família, um casal, segundo o coração dele. Comece a orar a partir de hoje, nesse sentido, a esse favor. Para terminar, eu vou deixar um louvor de Paulo César Baruch, que fala do primeiro amor. Examine-se. Será que nós não devemos voltar ao primeiro amor? Porque quando nós estamos no primeiro amor, nós estamos querendo agradar Jesus a cada instante. Nós queremos crescer em intimidade com Ele. E nós não queremos sair da presença dEle. Que nós possamos voltar a esse primeiro amor. Vamos orar para terminar. Senhor Jesus, ainda na Tua presença, te pedimos, Senhor, que nos ajude a ser uma mulher, um homem, segundo o seu coração, a fazermos a Tua vontade, a priorizarmos, Senhor, a Tua palavra, a priorizar os Teus conhecimentos, a priorizar o Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, em tudo aquilo que nós formos fazer. Que o Senhor faça mudança em cada uma de nós, em cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, realmente ser agente de mudanças no lugar aonde nós entrarmos, no lugar aonde nós nos relacionarmos, seja no trabalho, na família, Senhor, com os amigos, em qualquer lugar, que o Senhor seja a prioridade nas nossas vidas, que isso possa refletir nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. É assim que eu oro, em nome de Jesus.
voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conselhos, amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, Senhor, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. É um prazer aqui estar hoje trazendo uma palavra, né, uma ministração, né? E muito feliz, né? Depois de 3 meses aí, né? Igreja fechada, né? Nós temos os cultos presenciais, né? Tá aqui na igreja e eu gostei muito que tem muita novidade aqui na igreja, né? Então eu fiquei surpreso aí, eu acho que os irmãos também vão gostar muito das novidades que vão tá vendo aí quando tudo retornar ao normal, e creio que vai ser em breve, tá ok? A palavra que eu tenho para trazer, irmãos, é uma meditação, né, sobre as características básicas aí do discipulado, né, que Jesus trouxe para nós, né? É o que nós devemos saber para ser discípulos de Jesus. Então, assim, são alguns pontos, né? É uma meditação, é algo para nós pensarmos no nosso dia a dia, né? Para avaliarmos aí as nossas posições de como nós temos agido, né? A palavra discípulo, né? Ela está relacionada à ideia de disciplina. Isso é muito instrutivo, né? Então a gente tem que entender um pouquinho aí o teor das palavras, né? Então, discípulo, disciplina, né? Porque acima de tudo, né, dos verdadeiros discípulos, requer, além de sermos discípulos, temos que ter disciplina, né? Jesus não chamava homens meramente, né, para que o seguissem. Ele exigia que renunciasse a tudo, né? Isso é ser um discípulo de Jesus. É como nós temos que pensar, como nós temos que agir, né? Ele exigia essa renúncia. Isso é assim porque o discipulado, ele envolve questões, né, de vida e algo muito pesado, que é a morte, né? Mas o importante da morte, que o alvo da morte, é a vida eterna, a vida junto a Jesus. Isso que é o principal. A própria vida cristã, né, é uma disciplina, né? Nós aprendemos muito no dia a dia, né? Desde quando nós nos convertemos, o ensinamento que nós recebemos no batismo, e no dia a dia, nas pregações, nos cultos, na nossa leitura da Bíblia diária, né? Tudo isso é aprendizado, tudo isso nos torna discípulos. Nós estamos aprendendo, nós estamos tendo o discipulado de Jesus em nossas vidas.
Quando os homens, às vezes, reduzem isso a um cristianismo sem ter nesse dia a dia esse discipulado, esse aprendizado, se torna vazio. Ele não está seguindo os passos de Jesus. Jesus, nos 3 anos e meio, né, que ele teve aí trabalhando, ensinando, fazendo milagres, né, ele pregou muito sobre a vida, era seguir os passos de Jesus. Era o que Deus estava pedindo, siga os passos de Jesus. A responsabilidade do cristão, né, eu vejo que ele consiste em fazer e também aumentar, né, o número de discípulos de Jesus. Isso é algo que nós temos que aprender a fazer no nosso dia a dia, né, que é pregar a palavra de Jesus que alcance aí o maior número de pessoas possível, né? Então isso é importante, né? Até Mateus, né, 28, 19 e 20, ele fala assim, ó, vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a função nossa é trazer a palavra de Jesus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, né, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, assim, uma palavra muito forte, né, pedindo para a gente seguir como discípulos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também guardar a palavra dele. E passar isso para as pessoas, né, passar para quem a gente encontra aí no dia a dia, né. No livro de Atos, né, o termo discípulo, ele é um vocábulo muito distintivo, né, para indicar aqueles que confiam em Cristo e procuram seguir seus caminhos. Então, o seguir os caminhos, na minha opinião, não basta somente ser cristão, estar na igreja, é fazer a diferença no dia a dia, né? Então, acho que nós podemos fazer essa diferença no quê? No local de trabalho, no trânsito, no posto de gasolina, contato com nossos vizinhos, tudo isso faz nós sermos discípulos de Jesus. Passar realmente o que nós temos de melhor, que é esse galardão que Deus nos deu, né? Que Jesus nos deu, que é ser discípulo dele. Então isso é importante. Nós temos aí uma, entre aspas, uma religião, né? Que é ser cristão, mas também passar esse diferencial para as pessoas, né, que as boas novas de Jesus. Um outro ponto, né, que nós temos que ter é a característica e a essência de sermos discipulados, né, de Jesus. Que seria discipulado? Assim, a gente ter esse conhecimento do que Jesus nos pregou para nós, né? Cristo deixa, né, com a sua vida de cristianismo verdadeiro, ele é o principal modelo, né, ao praticar o discipulado, estabelecer a ordem para que seus discípulos também o façam. Então ele, como eu disse antes, em 3 anos e meio, ele nos ensinou muito. Ele nos ensinou muito, né? E teve muitas pessoas que receberam esse ensinamento e disseminaram, né, a verdade, né, com Cristo. A sua vida, né, foi dedicada ao ensino e ao discipulado, né, conduzindo pessoas a Deus, como havia comentado, né. Sua metodologia era ensinar as boas novas a todo tempo. Onde Jesus estava, ele estava mostrando as boas novas, através de parábolas, de milagres, de ensinamento. Então ele não descansava, Até quando ele descansava, né, ele mostrava que algo ia acontecer, né. A gente pode perceber alguns trechos da palavra de Deus, né? Então, por onde passava, ele deixava a palavra de Deus, né, que foram dadas pelo Pai. Após o seu batismo, né, deu início aí a um ministério público, né? E seu primeiro ato, né, qual foi? Foi selecionar seus discípulos, né, que são os 12 apóstolos. Então, a primeira coisa que ele foi era ter mais gente falando da grandeza de Deus, né, das verdades de Deus e o porquê que ele estava aqui na terra, né? O Filho de Deus estava entre nós, né? Que era disseminar a palavra de Deus a toda a criatura, né? Então por isso ele colocou aí essa responsabilidade com 12 apóstolos, né? E dessa maneira, né, deve-se olhar para Jesus, né, não apenas como um exemplo de ministério, mas também como o maior discipulador que já existiu, né? Então ele, vamos colocar assim, naquela época, né, tinha uma restrição do meio de comunicação, né? Mas onde ele ia, ele juntava multidões. E os apóstolos juntos também faziam a mesma coisa. Então todos queriam as boas novas de Jesus. Então hoje, com a facilidade que nós temos, né, internet, televisão, rádio, celular,
o quanto isso é muito mais fácil, quanto nós deixamos passar essa oportunidade de discipular as pessoas, né? De ensinar as pessoas o diferencial que Jesus faz na vida delas, né? Então a gente acaba perdendo muita oportunidade. Se naquela época com restrição ele já arrebanhou milhares de pessoas, né, que perduraram aí por séculos, né, até chegar hoje na nossa geração, né? Imagina hoje a oportunidade que nós temos com isso na mão, né, com essa ferramenta de comunicação, né? Deve-se crer, né, que tudo que ele disse e obedeceu aos seus mandamentos. Se observa que a obra, do ponto de vista humano, assim, da ótica secular, né, a gente pode falar que foi um sucesso, né? Em 3 anos e meio ele arrebanhou pessoas, fez milagres, pregou a palavra de Deus, que está até hoje no nosso coração, né? Mas também ele fez todo tipo de movimento, né, em prol da palavra de Deus. Então, assim, a gente tem que ter essa essência de Jesus em nossas vidas, que é sempre discipular. Então, onde nós estivermos, sermos exemplo. Isso é muito importante, né? E um momento assim que nós podemos dizer que é trágico, né? Jesus discipulando, ensinando, tendo 12 apóstolos, né? E de repente ele é condenado. Jesus é condenado, morrendo aí injustamente, né, no meio de 2 ladrões. Mas por quê? Como é que pode uma pessoa tão boa, tão diferente, trazendo a novidade de Deus na vida de todos, pregando o bem, ele é condenado à morte, né? E o pior de tudo, né, ele é abandonado, né, pelos apóstolos, né? As pessoas começam a criticar Jesus. É uma injustiça isso, né? Você pode falar, poxa vida, eu sou cristão, eu prego a palavra, mas estou passando por uma dificuldade. Mas tudo é passageiro. E isso para Jesus também foi passageiro, né? Essa condenação que ele teve, né? Assim, a gente pode colocar que o ministério dele foi frustrado, foi mal sucedido. Como é que ele prega a palavra de Deus, é o Filho de Deus e é condenado à morte? Então a gente tem que pensar isso, né? Por que isso, né? Mas aí que está o que aconteceu, né? O diferente, né? Essa condenação na cruz, né? Uma morte terrível de cruz, né? Era para o bem de todos, né? Era para a salvação da humanidade, né? Ele foi bem sucedido nisso, ele deu a vida dele, ele ensinou a todo mundo, discipulou, mas ele foi condenado à morte para salvar o mundo, né? Então, ao morrer para si, né, para suas vontades, para o desejo, né, da libertação que parava sobre o coração de todo homem, né, oprimido daquela época, Cristo tornou real a parábola, né, do grão de mostarda, né? Ele morreu para produzir uma grande obra após a morte, né? Então a cruz, né, tornou-se um sucesso. Então assim, a gente pode pensar, analisar que apesar das dificuldades, a gente acha que não está dando resultado, às vezes, o nosso discipulado na vida de alguém, a gente mostrando, dando exemplos, mas pensa direitinho, Jesus morreu por nós, ele discipulou, ele era totalmente diferenciado de tudo que existe até hoje no mundo, né? E ele morreu. Mas a grande vantagem, né, é o sucesso da cruz nisso, né? A cruz, que era um símbolo do fracasso, né, que se tornou eternamente um símbolo da libertação. Então o discipulado que a gente faz é sempre baseado na cruz, né, em Cristo na cruz, que ele morreu para salvar todos. É a oportunidade que nós temos realmente sempre de estar lembrando a glória de Deus, né, a glória de Jesus. Esse foi o preço, né, pago por Jesus para ensinar seus discípulos, né? E às vezes é o preço que até nós pagamos, né, de ensinar as pessoas, de tentar discipular, mostrar que Cristo é a verdade, não a religião em si, mas que a verdade, a salvação está em Cristo. Às vezes a gente, o pessoal não leva a sério, acha que é fanatismo e tudo mais, né? Então a gente se decepciona, mas vamos pensar que a gente está tentando, está dando o melhor de nós, né? E isso é a função nossa como igreja, né? Fazer discípulos. Acho que um ponto principal aqui, eu dei uma estudada, uma analisada, estudando a palavra, pesquisando um pouco, né? Eu cheguei à conclusão de 10 características, né, que um discípulo autêntico de Jesus tem que ter. Então, coisas que nós temos que levar a sério no nosso dia a dia, né? Como eu disse, né, Jesus Cristo, em 3 anos e meio,
ele fez a diferença por séculos, né? Trazendo milagres, a palavra de Deus, né? E o que eu vejo, né? O primeiro ponto aqui, né? Um discípulo deve ter certeza da sua salvação. Não é somente a conversão, me converti a Cristo. Não, ele tem que ter certeza. Eu me converti a Cristo e essa é a nova verdade na minha vida. É isso que eu quero na minha vida. É isso que é mais importante, crer na salvação em Cristo, que após a morte eu vou estar sentado ao lado de Jesus, né? Vou estar seguindo o caminho dele eternamente. Isso para mim é um dos pontos principais. O discípulo crê nisso. Ele crendo nisso, ele vai estar discipulando pessoas. As pessoas vão estar entendendo que Cristo realmente é a salvação, né? Um outro ponto, né, seria um discípulo, ele anda na plenitude e no poder do Espírito Santo. No meu ver, o que é isso? Né? Você está coberto aí com a armadura do Espírito Santo no dia a dia, né? Às vezes nós pensamos, Jesus, me ajuda amanhã, meu Espírito Santo, me ajuda amanhã numa situação. Mas não, a gente tem que ter certeza que não é no amanhã, é no agora. É daqui a 10 minutos, nós vamos estar com o Espírito Santo, vai estar nos protegendo, nos dando discernimento, nos dando uma palavra, nos livrando de alguma situação. Então não é só no amanhã, né? A gente tem que ter certeza que a plenitude do poder do Espírito Santo está sobre nossas vidas a todo momento, sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre nosso trabalho, sobre nosso ministério, sobre nossa igreja. Então a gente tem que ter a plenitude disso, né? O reconhecimento do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Isso é um ponto crucial, né? Saber que realmente o Espírito Santo nos protege, cuida de nós, nos encaminha, né? Às vezes a gente tem aquela ideia, eu vou pegar o caminho da esquerda, mas algo fala, não, vai na direita, e você obedece. Obedece somente, crê nisso que vai realmente dar certo. Okay? Um outro ponto, né? O discípulo, né, ele demonstra o amor de Deus aos seus líderes, aos seus vizinhos, seus irmãos, os seus inimigos, né? Como eu disse anteriormente, ser cristão é ser exemplo. Você não precisa todo dia estar pregando a palavra de Deus para uma pessoa, para um amigo do trabalho. Seria ótimo, maravilhoso pegar a Bíblia, sentar com ele e fazer um estudo bíblico. Mas a gente sabe que não tem condições. Mas o seu exemplo como pessoa, né, é demonstrar, né, o seu carinho, né, pelo seu vizinho, pelo seu irmão, pela pessoa que às vezes você tem alguma diferença aí em alguma situação. Demonstra o amor. Ser cristão, ser discípulo é demonstrar o amor. Faz a diferença realmente do reconhecimento de um verdadeiro discípulo. E você cria, demonstrando o amor em todo momento, realmente você vai fazer a diferença, vai dar mais exemplos do que, às vezes, ter uma pregação já determinada, achando que aquilo é o momento, mas às vezes com atitude de amor você acaba conquistando mais as pessoas, né, para Cristo. Um verdadeiro discípulo de Jesus, né, é um homem e uma mulher de oração, né? Então orar sem cessar, isso é importante, né? A gente tem uma série de regras, né? Parece que é muito difícil ser cristão, né? Criar discípulos ou ser discípulo de Cristo, né? Parece que é muita coisa, mas tudo é tão fácil, tudo flui de uma maneira tão tranquila. Uma vez eu escutei uma pregação, né, sobre a nossa obrigação, né, a gente ter oportunidade de dizimar, né, os 10%, né, dos nossos ganhos, né, para a obra. Aí eu pensei, né, nessa pregação, a pessoa falou assim, poxa vida, mas nós falamos em dinheiro, né, para a obra e tudo mais, mas no nosso dia a dia, né, que tal a gente pensar em 10% do nosso tempo em oração? Aí eu pensei, analisei, eu falei, como assim 10% do meu dia, né? Um dia tem 24 horas, 10% seriam 2 horas e 40 de oração. É muita coisa. Eu falei, será que é realmente muita coisa? Se orar 2 horas e 40? Ou você orar 1 hora e 20? Ou você separar cada hora do seu dia, um período ali de 5 minutos, agradecendo a Deus por aquela oportunidade, ou pedindo para Deus te ajudar a solucionar algum problema. Então, esse período de oração, nós temos também ter como fundamento do nosso dia a dia. A oração faz ali um canal com Jesus, com Deus. Ela abre os caminhos, ela abre a porta do céu. É difícil, às vezes, você esquece de orar.
Mas o quão importante isso é no nosso dia, né? Você ser um homem ou uma mulher de oração. Isso é ser um autêntico discípulo de Jesus. Jesus orava sem cessar, ele pregava, ele caminhava, mas sempre orando, sempre glorificando a Deus. E a oração, ela move o coração de Deus, né? Ela realiza milagres. Então, nesse ponto, a gente tem que se atentar a ser um discípulo de Jesus autêntico com a oração. Então, assim, quando puder, você está dirigindo, você se desliga um pouco do mundo, está dirigindo, mas ore, pense, clame a Deus, dê glórias a Deus. É difícil, mas assim, no dia a dia você vai fazendo isso e vai criando essa nova normalidade. Você vai ver que orar não vai consumir, não vai ser tão difícil dos 10% do seu dia, né? Desses 2 horas e 40. Eu ainda não cheguei nisso, né? 2 horas e 40 de oração num dia, mas estou aprendendo, estou crendo aí que isso é o melhor caminho. Um discípulo é alguém obediente, né? Que ele estuda a palavra de Deus, obedece seus mandamentos, né? No estilo de vida que honre ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que seria esse estilo, né? Você fazer o diferencial na sociedade. Você ser diferente, você não precisa ser igual o que a sociedade quer, você não precisa usar os usos e costumes do quem te impõe. Então você, obedecendo a Cristo, orando, lendo a palavra, se aperfeiçoando a cada dia, onde você estiver, você vai ser diferente. As pessoas vão te olhar de forma diferente, vão olhar que você realmente tenha a luz, tem o Espírito Santo, tem a luz de Jesus na tua vida. Isso é muito bom. Então, assim, Jesus ali, você como discípulo dele, no dia a dia ele vai trabalhando, ele vai te ensinando, e você vai aprendendo, lendo a palavra no dia a dia, cuidando de certas situações, né, tendo discernimento, né, realmente vai fazer a diferença, né, nos seus relacionamentos aí, né? Seu estilo de vida vai ser mudado, né? Um discípulo também é alguém que confia em Deus e leva uma vida de fé. O que é a fé, né? A fé é ter esperança que as coisas vão mudar, né? Que a esperança que você vê não é fé, não é esperança. A esperança é algo que você não vê. Então a esperança é ter fé que vai ser diferente. Então você tem algo hoje, você tem uma ansiedade amanhã, tem uma esperança que vai tocar o telefone com uma boa notícia. Você tem esperança e tem fé que vai acontecer. Então tenha fé, leve uma vida de fé, de oração e crê que realmente que você é um autêntico discípulo de Jesus e você vai ser honrado e vai ser abençoado. Às vezes não é naquele momento, mas tenha fé que vai surgir o momento ideal, o momento certo das coisas acontecerem. A nossa ansiedade é muito maior, muita coisa, né? Mas ter fé que Cristo tem o melhor para nós realmente é bastante relevante. Um discípulo, ele entende a graça de Deus, né? Como eu disse, ter fé é viver sobre a graça de Deus. Deus vai cuidar de nós, Deus vai dar alimento para nós, Deus vai dar roupa, Deus vai nos prover. Nós temos fé, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos se aperfeiçoar, vamos estudar, mas vamos ter, assim, entender que a graça de Deus está sobre nós. Vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos, como eu disse novamente, né, ser discípulos de Jesus Cristo. Ser discípulo dele não tem como dar errado a tua vida. Não tem. Às vezes a gente olha um outro, poxa, mas a pessoa está morando numa casa, esquece a pessoa. Veja você, o que Deus te proporcionou até hoje, o que Ele te deu, às vezes de onde você saiu e aonde você chegou. Deus te abençoou, Deus cuidou do dia a dia seu, isso eu tenho certeza. Um discípulo é alguém, né, que testemunha Cristo como um modo de vida. O que é esse modo de vida? É o que eu disse, né? Ser um replicador do que Cristo foi. É ser bom, é ter amor por tudo, ter amor do que você faz, ter amor pelas pessoas, ter amor, às vezes, por alguém que não goste muito de você, mas demonstre o amor, o carinho, tudo que você faz. Demonstre o carinho na igreja, com as pessoas, com seus líderes. Isso é amor. Amor com a sua família. Às vezes tem pessoas que te criticam, né? Na própria família. Mas você virou cristão, você agora está chato. Não seja chato. Demonstre seu amor pela pessoa, faça a diferença. Ser discípulo de Jesus. Jesus é amor. E um verdadeiro discípulo do Senhor, né, Jesus, ele
adora a Deus, né, no companheirismo da sua igreja, né, do corpo da igreja. Isso que nós temos que pensar como igreja, não a igreja como um templo, né, como algo só as paredes, né, mas isso também faz parte, né? Então nós estamos no culto de domingo. Nós estamos aí, claro, nós estamos muito tempo sem ter culto, tá difícil, tá complicado aí a gente viver essa situação, aguardando aí a normalidade voltar, né? Mas isso é muito essencial, né? Você ter o companheirismo da sua igreja, né? Do seu pastor, dos seus líderes, de estar junto, né? Num culto de domingo, né? Que está toda a igreja ali, você conversar, trocar ideia, falar das suas experiências da semana e até usar esse culto como algo como se fosse um abastecimento ali, um posto de gasolina. Você está recebendo, né? Recebendo a palavra, recebendo louvor, recebendo testemunhos dos irmãos, né? Então isso daí te edifica pro dia a dia. Não é que a segunda-feira, você teve um culto de domingo, na segunda-feira está tudo resolvido, não, mas aquilo vai te fortalecer que para você encare o restante da semana. Mas olha como Deus é bom, né, com a nossa igreja, né? Nós temos culto de domingo, depois temos um culto de oração na terça-feira, maravilhoso, isso daí realmente eu tenho vindo já há algum tempo no culto de oração, faz uma diferença realmente estar junto dos irmãos, orando sem cessar durante todo o período e vendo os milagres de Deus na vida dos irmãos. Isso que é muito bom. Assim, você vê que as pessoas vêm e se entregam de coração nesse culto de oração. Então, nós temos culto de domingo, temos o culto de oração, quarta-feira tem as visitas nas casas dos irmãos, né? Na quinta-feira tem o culto de ensinamento. Então nós temos que ver que a igreja em si, ela está criando os discípulos, ela está dando oportunidade para as pessoas aprenderem, conhecerem a mais de Cristo, serem pessoas diferentes. Então a oportunidade tem sido dada, né? Nós aprendemos na igreja e no dia a dia está levando isso para o mundo, né? Então, como lá atrás eu disse, né, que o principal, né, que Deus cobrou muito de nós, né, que era fazer a diferença, né, na humanidade, pregar para toda a humanidade. Nós temos tido essa oportunidade, a igreja tem nos ensinado muito, não só a nossa, as outras igrejas também têm ensinado muito, e nós às vezes temos deixado de fazer esses discípulos. Então a gente tem recebido esse discipulado de Jesus e não podemos guardar para nós, temos que realmente passar para as pessoas, passar para todos que tivermos oportunidade, né? O quanto Jesus é bom, enquanto tua glória é eterna, o quão é bom viver com Jesus ao nosso lado, né? Falar também que quando morremos vamos estar com Jesus, que é algo melhor que isso, nós cremos na salvação. Isso realmente é o que faz a nossa alegria aí. A gente crê que Jesus cuida de nós, que o Espírito Santo nos conduz, nos protege, viver uma vida de oração, viver uma vida reta, realmente seguir os caminhos de Jesus. Isso acho que é o melhor que nós temos. E aqui eu encerro, né, que gostaria de agradecer esse tempo, essa atenção, né, que foi dada aí, essa oportunidade de a gente estar junto conversando, né, batendo um papo, né, e dizer que logo, logo acho que tudo vai estar na normalidade, a gente vai poder estar junto. Fica na paz. Amém.